Parte 1. A psicologia positiva na prática. Descubra o benefício da felicidade no trabalho. Mudar é possível. Descubra o benefício da felicidade. Foi um ato de grande ousadia da minha parte me inscrever em Harvard. Cresci na pequena cidade de Waco, Texas, e nunca me imaginei saindo de lá. Ao mesmo tempo que me matriculava em Harvard, fincava raízes na minha cidade natal e treinava para ser um bombeiro voluntário da região. Para mim, Harvard era um lugar saído das telas de cinema. Um lugar ao qual as mães se referem brincando, dizendo que seus filhos estudarão lá quando crescerem. As chances de eu ser aceito, de fato, eram infinitamente pequenas. Dizia a mim mesmo que já me daria por satisfeito se um dia pudesse dizer aos meus filhos, casualmente no jantar, que um dia cheguei a me inscrever em Harvard. Imaginava-me pai, com meus filhos bastante impressionados ao saberem disso. Quando, para minha surpresa, fui aceito naquela instituição, senti-me empolgado e diminuído diante do privilégio. Eu queria fazer justiça à oportunidade que me fora dada. Então fui a Harvard e lá fiquei nos 12 anos seguintes. Quando deixei Waco, eu só tinha saído 4 vezes do estado do Texas e nunca saíra do país, apesar de os texanos considerarem qualquer coisa fora do Texas uma viagem ao exterior. Mas assim que pus os pés no campus de Harvard, me apaixonei. Então, depois de me formar, encontrei um jeito de ficar. Fui para a pós-graduação, ajudei a dar aula em 16 disciplinas diferentes e comecei a proferir palestras. Enquanto fazia a pós, também me tornei um Proctor, um funcionário de Harvard contratado para viver com os estudantes de graduação e ajudá-los a percorrer o tortuoso caminho do sucesso acadêmico e da felicidade da Torre de Marfim. Na prática, isso significou que passei um total de 12 anos da minha vida morando em um quarto universitário, algo que eu omitia nos primeiros encontros românticos. Conto isso por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque eu considerava Harvard um privilégio tão grande que isso alterou fundamentalmente o modo como o meu cérebro processou a experiência. Eu me sentia grato por cada instante, mesmo em meio ao estresse, provas finais e nevascas, outra coisa que eu só tinha visto em filmes. Em segundo lugar, os 12 anos que passei lecionando em sala de aula e morando em dormitórios me proporcionaram uma visão abrangente de como milhares de alunos de Harvard lidavam com o estresse e os desafios da vida universitária. Foi quando comecei a notar os padrões. O paraíso perdido e encontrado. Mais ou menos na época em que Harvard foi fundada, John Milton escreveu em Paraíso Perdido: "A mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu." Após 300 anos, acompanhei a materialização desse princípio. Muitos dos meus alunos percebiam Harvard como um privilégio, mas outros rapidamente perdiam essa realidade de vista e se concentravam na carga de trabalho, na competição, no estresse. Eles se afligiam com o futuro, apesar de estarem subindo um degrau que lhes daria com certeza muitas portas. Eles se sentiam sobrecarregados com cada pequeno contratempo, em vez de energizados pelas possibilidades que se abriam para eles. E depois de observar um número suficiente desses alunos se debatendo tanto diante das adversidades, algo ficou claro para mim. Esses alunos não eram apenas os que pareciam mais suscetíveis ao estresse e à depressão, como também suas notas e desempenho acadêmico eram mais prejudicados. Anos mais tarde, no outono de 2009, fui convidado para realizar uma turnê de palestras pela África, com duração de 1 mês. Durante a viagem, o CEO de uma empresa da África do Sul, de nome Salim, me levou a Soweto, um pequeno distrito pouco distante de Joanesburgo, que muitas pessoas inspiradoras, inclusive Nelson Mandela e o arcebispo Desmond Tutu, haviam chamado de minha casa. Visitamos uma escola ao lado de uma favela que não tinha eletricidade e a água encanada era precária. Foi só quando me vi diante das crianças daquela escola que percebi que nenhuma das histórias que normalmente apresento nas minhas palestras seria eficaz. Pareceu-me inapropriado falar sobre as pesquisas e as experiências de estudantes universitários americanos privilegiados e homens de negócios saudáveis e poderosos.
Em vista disso, tentei estabelecer um diálogo. Num esforço para encontrar pontos em comum, perguntei em um tom claramente irônico: quem aqui gosta de fazer tarefas de casa? Eu acreditava que a aversão aparentemente universal pela lição de casa criaria um vínculo entre nós. Mas, para o meu espanto, 95% das crianças levantaram a mão e abriram um sorriso sincero e entusiasmado. Mais tarde perguntei de brincadeira a Salim por que as crianças de Soweto eram tão estranhas. Elas consideram um privilégio fazer a lição de casa, ele respondeu. Um dos muitos privilégios que seus pais não tiveram. Quando voltei a Harvard, 2 semanas mais tarde, vi alunos reclamando exatamente da mesma coisa que os alunos de Soweto consideravam um privilégio. Comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. Os alunos que estavam tão focados no estresse e na pressão, aqueles que viam o aprendizado como um fardo, estavam deixando passar as oportunidades que se apresentavam debaixo do nariz deles. Mas aqueles que consideravam um privilégio chegar a Harvard pareciam brilhar ainda mais. No início, quase inconscientemente, e depois, com um interesse cada vez maior, senti-me fascinado em relação ao que levava essas pessoas com grande potencial a desenvolverem uma atitude mental positiva para se distinguir, especialmente em um ambiente tão competitivo. Da mesma forma, pelo que levava ao fracasso aqueles que sucumbiam à pressão de falhas e se mantinham vinculados a uma posição negativa ou neutra. Pesquisa da felicidade em Hogwarts. Para mim, Harvard continua sendo um lugar mágico, mesmo depois de 12 anos. Quando convido meus amigos do Texas a visitá-la, eles me dizem que comer no refeitório de calouros é como estar em Hogwarts, a fantástica escola de magia e bruxaria de Harry Potter. A isso somem-se outros belos edifícios e os abundantes recursos da universidade e oportunidades aparentemente intermináveis que a instituição oferece. E meus amigos muitas vezes acabam me perguntando: Sean, por que você desperdiçaria seu tempo estudando a felicidade em Harvard? De verdade, o que levaria um aluno de Harvard a se sentir infeliz? Na época de Milton, Harvard tinha um lema que refletia as raízes religiosas da faculdade: Veritas Christo et Ecclesia. A verdade para Cristo e a Igreja. Muitos anos atrás, esse lema foi condensado em uma única palavra: Veritas, ou apenas a verdade. Hoje, há diversas verdades em Harvard e uma delas é que, apesar de todas as suas instalações impressionantes, uma faculdade maravilhosa e um dos melhores e mais brilhantes corpos discentes da América e do mundo, este é o lar de muitos jovens cronicamente infelizes. Em 2004, por exemplo, um levantamento do Harvard Crimson revelou que nada menos que 4 de cada 5 alunos de Harvard sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo e aproximadamente metade de todos os alunos sofrem de uma depressão tão debilitante que não conseguem exercer suas atividades. Essa epidemia de infelicidade não se restringe a Harvard. Um levantamento do Conference Board, um instituto de pesquisas sem fins lucrativos, realizado em janeiro de 2010, mostrou que apenas 45% dos trabalhadores entrevistados estavam felizes com o emprego, marcando o ponto mais baixo em 22 anos de levantamentos. Os índices atuais de depressão são 10 vezes mais altos do que em 1960. A cada ano, o limiar de pessoas infelizes decresce, não apenas em universidades, mas por toda a América. Há 50 anos, a idade média para começar uma depressão era de 29,5 anos de idade. Hoje ela é quase exatamente a metade disso, 14,5 anos de idade. Meus amigos queriam saber: para que estudar felicidade em Harvard? A pergunta que eu fazia em resposta era: por que não começar por lá? Dessa forma decidi encontrar os alunos, aquele um de cada 5 que realmente estava prosperando. Os indivíduos que estavam acima da média em termos de felicidade, desempenho, realização, produtividade, senso de humor, energia ou resiliência, para descobrir o que realmente lhes proporcionava tamanha vantagem em relação aos colegas. O que possibilitava que essas pessoas escapassem da atração gravitacional da norma.
Seria possível extrair padrões da vida deles e experiências para ajudar os outros a terem mais sucesso em todas as áreas da vida em um mundo cada vez mais estressante e negativo? Como se viu, era possível. As descobertas científicas dependem muito de timing e sorte. Tive a sorte de encontrar 3 mentores, Phil Stone, Ellen Langer e Tal Ben-Shahar, todos professores de Harvard, que atuavam na vanguarda de uma área completamente nova chamada psicologia positiva. Distanciando-se do foco tradicional da psicologia, que se concentra nos fatores que tornam as pessoas infelizes e como elas podem voltar ao normal, os 3 estavam aplicando o mesmo rigor científico aos elementos que fazem as pessoas prosperarem e se destacarem, justamente as questões às quais eu tentava responder. Escape do culto da média. O gráfico a seguir pode parecer enfadonho, mas ele é o motivo pelo qual acordo entusiasmado todas as manhãs. Eu claramente levo uma vida muito emocionante. Ele também constitui a base das pesquisas que fundamentam esse livro. Trata-se de um gráfico de dispersão. Cada ponto representa um indivíduo e cada eixo uma variável. Esse gráfico em particular poderia estar representando qualquer coisa: o peso em relação à altura, o tempo do sono em relação à energia, felicidade em relação ao sucesso e assim por diante. Se, como pesquisadores, constatamos esse tipo de dados, ficamos empolgados porque é fácil enxergar a presença de uma tendência, o que significa que podemos publicar nossa pesquisa, que é o que realmente importa no mundo acadêmico. O fato de haver um estranho ponto vermelho, que chamamos de um valor discrepante, acima da curva não representa problema algum. Isso não é um problema porque podemos simplesmente excluí-lo. Podemos excluí-lo, pois ele é claramente um erro de mensuração. E sabemos se tratar de um erro porque está estragando o resto dos nossos dados. Uma das primeiras coisas que os alunos de um curso introdutório de psicologia, estatística ou economia aprendem é como limpar os dados. Se você estiver interessado em observar a tendência geral do objeto da sua pesquisa, os valores discrepantes confundem seus resultados. É por isso que existem inúmeras fórmulas e pacotes estatísticos para ajudar os pesquisadores corporativos a eliminarem esses problemas. E sejamos claros, isso não é trapacear. Estamos falando de procedimentos estatisticamente válidos. Isto é, caso o pesquisador só esteja interessado na tendência geral. Não é o meu caso. A abordagem típica para compreender o comportamento humano sempre foi analisar o comportamento ou o resultado médio. No entanto, do meu ponto de vista, essa abordagem equivocada criou o que chamo de o culto da média nas ciências comportamentais. Se alguém fizer uma pergunta do tipo: em quanto tempo uma criança consegue aprender a ler em uma sala de aula? A ciência muda essa pergunta para: em quanto tempo, em média, uma criança consegue aprender a ler em uma sala de aula? Com isso, ignoramos as crianças que aprendem a ler mais rapidamente ou mais lentamente e adaptamos as aulas tendo em vista a criança mediana. Esse é o primeiro erro cometido pela psicologia tradicional. Se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos meramente medianos. A psicologia convencional ignora conscientemente os valores discrepantes porque eles não se encaixam no padrão. Eu procurei fazer o contrário. Em vez de excluir esses valores discrepantes, busquei aprender com eles. Focado demais no negativo. É verdade, existem pesquisadores na área da psicologia que não se limitam a estudar apenas o que é mediano. Eles tendem a se concentrar naqueles que ficam de um só lado da linha mediana, abaixo dela. Esse é o segundo erro cometido pela psicologia tradicional. Naturalmente, as pessoas que estão abaixo do normal são aquelas que tendem a precisar de mais ajuda, para serem afastadas da depressão, do abuso de álcool ou do estresse crônico. Em consequência, os psicólogos, justificadamente, dedicam um considerável esforço estudando como poderiam ajudar essas pessoas a se recuperarem e voltar ao normal. No entanto, por mais valioso que seja esse trabalho, ele só revela metade da realidade. Você pode eliminar a depressão sem tornar a pessoa feliz. Pode curar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista. Pode fazer uma pessoa voltar a trabalhar sem, no entanto, melhorar seu desempenho profissional.
Se você só luta para reduzir os aspectos negativos, você apenas atingirá a média e deixará passar irremediavelmente a oportunidade de superá-la. Você pode passar a vida inteira estudando a gravidade sem aprender a voar. Extraordinariamente, ainda em 1998, foi constatada uma proporção de 17 para 1 negativo-positivo no que se refere a pesquisas no campo da psicologia. Em outras palavras, para cada estudo sobre felicidade e prosperidade, foram conduzidos 17 estudos sobre depressão e distúrbios. Esses dados são extremamente relevantes. Enquanto sociedade, sabemos muito bem como é estar mal e infeliz, e tão pouco sobre como ter prosperidade. Alguns anos atrás, um incidente em particular deixou isso absolutamente claro para mim. Fui convidado a dar uma palestra na Semana do Bem-Estar em uma das escolas mais elitistas da Nova Inglaterra. Os tópicos a serem discutidos: segunda-feira, transtornos alimentares; terça-feira, depressão; quarta-feira, drogas e violência; quinta-feira, comportamento sexual de risco; e sexta-feira, vai saber? Isso não é uma semana do bem-estar, mas sim uma semana do mal-estar. O padrão de manter foco no negativo permeia não apenas nossas pesquisas e instituições de ensino, como também a nossa sociedade. Ligue o noticiário da TV e a maior parte do tempo de transmissão é dedicada a acidentes, corrupção, assassinatos, abusos. Esse foco no negativo ilude nosso cérebro e o leva a acreditar que essa relação com a desesperança é a realidade. Você já ouviu falar da Síndrome da Faculdade de Medicina? No primeiro ano da Faculdade de Medicina, quando os alunos aprendem todas as doenças e sintomas que podem acometer uma pessoa, muitos médicos aspirantes de repente se convencem de que são vítimas de todas elas. Alguns anos atrás, meu cunhado me ligou da Faculdade de Medicina de Yale, me dizendo que tinha lepra, o que até na Yale é extremamente raro. Mas eu não fazia ideia de como consolá-lo, porque ele tinha acabado de se recuperar de uma semana de menopausa e ainda estava extremamente sensível. A questão é que, como veremos ao longo desse livro, o objeto ao qual dedicamos nosso tempo e focamos nossa energia mental pode de fato se transformar na nossa realidade. Não é saudável nem cientificamente responsável nos limitarmos a estudar a parte negativa da experiência humana. Em 1998, Marty Seligman, então presidente da American Psychological Association, anunciou que finalmente havia chegado a hora de revolucionar a abordagem tradicional da psicologia, concentrando-se mais no lado positivo da curva, que tínhamos de estudar o que funciona e não só o que emperrou. E assim nasceu a psicologia positiva. Morrer de fome em Harvard. Em 2006, o Dr. Tal Ben-Shahar me perguntou se eu estaria disposto a atuar como professor bolsista para ajudá-lo a conceber e lecionar uma disciplina chamada Psicologia Positiva. Na ocasião, Tal ainda não era internacionalmente famoso. Seu livro best-seller, Happier, só viria a ser publicado na primavera seguinte. Considerando as circunstâncias, achamos que teríamos sorte se conseguíssemos atrair umas centenas de estudantes da graduação ousados o suficiente para arriscar abrir mão de créditos em, digamos, teoria econômica, para fazer um curso sobre felicidade. Quando entramos na sala de aula no primeiro dia do curso, quase 1000 alunos de graduação estavam apinhados no auditório à nossa espera, representando aquele 1 de cada 7 alunos de uma das universidades mais exigentes do mundo. Percebemos rapidamente que aqueles alunos estavam lá porque estavam com fome. Estavam famintos por mais felicidade, não em um momento no futuro, mas sim no presente. E eles estavam lá porque, apesar de todas as vantagens que tinham, ainda não se sentiam realizados. Pare por um momento para imaginar um desses alunos, já no primeiro ano de idade. Muitos podiam ser vistos deitados no berço, usando um babador com os dizeres com destino a Harvard, ou talvez um bonezinho da Yale, caso algo terrível acontecesse. Desde a época em que estavam no pré-jardim de infância, no qual em alguns casos eles já haviam sido matriculados antes mesmo de serem concebidos,
Eles já estavam no 1% superior da turma e no 1% de todos os que fizeram testes padronizados ao longo do caminho. Eles ganharam prêmios, quebraram recordes. O alto nível de realização não apenas era incentivado, como também era esperado. Conheço um aluno de Harvard cuja mãe guardava todos os exercícios feitos à mão e desenhos em guardanapos de restaurante que ele já havia feito, porque isso um dia vai para um museu. Isso criou uma pressão muito grande sobre mim, mãe. Então, eles são aceitos em Harvard. Entram confiantes naquele refeitório para calouros que lembra Hogwarts no primeiro dia de faculdade, e é quando percebem algo terrível. De repente, 50% deles se veem abaixo da média. Como gosto de dizer aos meus orientandos, se os meus cálculos estão corretos, 99% dos alunos de Harvard não se formam no 1% superior. Eles não costumam achar muita graça da piada. Com tanta pressão para atingirem a excelência, não é surpresa alguma constatar que, quando esses jovens caem, eles caem feio. Para piorar ainda mais as coisas, essa pressão e a depressão resultante puxa as pessoas para dentro, distanciando-as de seus amigos, parentes e redes de apoio social, em um momento em que eles mais precisam de apoio. Eles pulam refeições, se trancam no quarto ou se isolam na biblioteca, só saindo para uma balada ocasional, e na tentativa de liberar a pressão, eles se embebedam demais para se divertir, ou pelo menos para se lembrar de terem se divertido. Eles até parecem ocupados demais, preocupados demais e estressados demais para encontrar o amor. Com base no meu estudo de graduação de Harvard, o número médio de relacionamentos amorosos em um período de 4 anos é menor que 1. E, caso você esteja curioso, o número médio de parceiros sexuais é de 0,5 por estudante. Não faço ideia do que significa 0,5 parceiro sexual, mas me parece ser o equivalente científico a não passar do amasso. Meu levantamento revelou que, entre esses alunos brilhantes de Harvard, 24% não sabem se no momento estão envolvidos em algum relacionamento amoroso. O que acontecia é que, como acontece com tanta gente na sociedade contemporânea, no processo de conquistar uma excelente educação e ter acesso a fantásticas oportunidades, esses estudantes estavam absorvendo as lições erradas. Eles dominavam fórmulas de matemática e química. Eles leram grandes obras, aprenderam a história do mundo e se tornaram fluentes em línguas estrangeiras. Mas eles nunca aprenderam formalmente a maximizar o potencial do próprio cérebro ou a encontrar sentido e felicidade. Munidos de iPhones e PDAs, eles recorrem a multitarefas para ter uma enxurrada de experiências que compõem um currículo, muitas vezes à custa de experiências reais. Na busca de um alto nível de realização, eles se isolaram dos colegas e entes queridos, comprometendo dessa forma os próprios sistemas de apoio dos quais tanto precisavam. Observei repetidamente esses padrões nos meus próprios alunos, que muitas vezes entraram em colapso sob a tirania das expectativas que impomos a nós mesmos e às pessoas que nos cercam. Mentes brilhantes algumas vezes fazem as coisas menos inteligentes possíveis. Diante do estresse, em vez de investir no maior fator preditor de sucesso e felicidade, sua rede social de apoio, esses estudantes se privavam dele. Incontáveis estudos revelaram que os relacionamentos sociais constituem a melhor garantia de maior bem-estar e menos estresse, atuando tanto como antídoto para a depressão quanto como um impulsionador do alto desempenho. Mas, em vez disso, esses estudantes, de alguma maneira, aprenderam a se fechar quando as coisas ficam difíceis, isolando-se em um cubículo no porão da biblioteca. Donos de mentes assim, melhores e mais brilhantes, sacrificam voluntariamente a felicidade pelo sucesso porque, como muitos de nós, aprenderam que, se forem empenhados, serão bem-sucedidos e só então, quando tiverem sucesso, é que poderão ser felizes. Eles aprenderam que a felicidade é a recompensa que só pode ser recebida depois que você se torna sócio de uma empresa de investimentos,
ganha o prêmio Nobel ou é eleito para o Congresso. Mas, na verdade, como veremos ao longo deste livro, novas pesquisas nas áreas da psicologia e da neurociência demonstram que, na verdade, o que acontece é o contrário. Temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos. Por exemplo, os médicos que fazem diagnósticos com um estado de espírito positivo demonstram quase 3 vezes mais inteligência e criatividade do que os médicos em um estado de espírito neutro e chegam a diagnósticos precisos 19% mais rápido. Vendedores otimistas fecham 56% mais vendas do que seus colegas pessimistas. Estudantes preparados para se sentir felizes antes de fazer um teste de matemática apresentam um desempenho muito melhor que seus colegas em estado de espírito neutro. Acontece que o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar o melhor desempenho não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo. No entanto, no mundo de hoje, nós sacrificamos a felicidade pelo sucesso e, ironicamente, acabamos reduzindo as chances de sucesso do nosso cérebro. Nossa vida, repleta de demandas, nos deixa estressados e nos vemos sob uma pressão crescente para atingir o sucesso a qualquer custo. Preste atenção aos valores discrepantes positivos. Quanto mais eu estudava as pesquisas surgidas no campo da psicologia positiva, mais percebia como nós, não apenas os alunos de Harvard, mas todos nós, estávamos equivocados em relação às nossas crenças sobre realização pessoal e profissional. Estudos demonstraram de maneira conclusiva que o caminho mais rápido para a realização não é apenas se concentrar no trabalho e que a melhor maneira de motivar os colaboradores não é dar ordens aos gritos e criar uma força de trabalho estressada e temerosa. Em lugar disso, novas e radicais pesquisas sobre a felicidade e o otimismo estão virando tanto o mundo acadêmico quanto o corporativo de cabeça para baixo. Vi imediatamente uma oportunidade. Eu poderia testar essas ideias com os meus alunos. Eu poderia elaborar um estudo para verificar se essas novas ideias, de fato, explicavam por que alguns alunos tinham sucesso enquanto outros sucumbiam ao estresse e à depressão. Ao estudar os padrões e os hábitos das pessoas acima da média, eu poderia coletar informações não apenas sobre como nos colocar acima da média, mas também como elevar toda a média. Felizmente, eu estava numa posição favorável para conduzir essa pesquisa. Na qualidade de um orientador de calouros, tive o privilégio de passar 12 anos convivendo com estreita proximidade com esses alunos. E saber quais eram seus hábitos, o que os motivava e o que podíamos aprender com as experiências deles e aplicar na nossa própria vida. Tive acesso a toda a documentação de inscrição em Harvard. Pude ler os comentários do comitê de admissão, observar o progresso intelectual e social dos alunos e ver quais empregos conseguiam depois de formados. Também acabei avaliando grande parte deles em sala de aula, quando atuei como professor bolsista lecionando em 16 disciplinas diferentes. Visando conhecer os alunos, além de meras provas e trabalhos escritos, passei a me encontrar com eles no meu café-escritório na Starbucks para conhecer a história deles. Pelos meus cálculos, conversei individualmente por mais de meia hora com mais de 1.100 alunos de Harvard, cafeína suficiente para desqualificar uma equipe olímpica inteira por décadas. Depois, peguei essas observações e as atualizei para elaborar e conduzir meu próprio levantamento empírico com 1.600 estudantes de graduação de alto desempenho, um dos mais abrangentes estudos sobre felicidade já realizados com alunos de Harvard. Ao mesmo tempo, continuei estudando as pesquisas em psicologia positiva, que de repente começaram a ser conduzidas em grande número na minha própria instituição e em laboratórios de universidades ao redor do mundo. E qual foi o resultado de tudo isso? Conclusões surpreendentes e empolgantes sobre o que leva algumas pessoas a ter sucesso e prosperar em ambientes desafiadores, enquanto outras afundam e nunca realizam seu potencial. O que descobri, e o que você está prestes a ler,
foi revelador, não apenas para Harvard, mas para todos nós no mundo do trabalho. Os 7 princípios. Quando terminei de coletar e analisar esse enorme volume de pesquisas, pude isolar 7 padrões específicos, funcionais e comprovados de sucesso e realização. O benefício da felicidade. Como o cérebro positivo possui uma vantagem biológica em relação ao cérebro neutro ou negativo, este princípio nos ensina como retreinar o cérebro para capitalizar a atitude positiva e melhorar nossa produtividade e desempenho. O ponto de apoio e a alavanca. A maneira como vivenciamos o mundo e a nossa capacidade de prosperar nele muda constantemente a partir da nossa atitude mental. Este princípio nos ensina como podemos ajustar nossa atitude mental, nosso ponto de apoio, de maneira a nos dar o poder, a alavanca, para atingirmos a realização e o sucesso. Efeito Tetris. Quando o cérebro fica preso a um padrão que foca o estresse, a negatividade e o insucesso, nos condicionamos ao fracasso. Este princípio nos ensina como retreinar o cérebro para que identifique padrões de possibilidade, de forma que possamos perceber e aproveitar as oportunidades que encontramos pelo caminho. Encontre oportunidades na adversidade. Diante da derrota, do estresse e da crise, o cérebro mapeia diferentes caminhos para nos ajudar a sobreviver às adversidades. Este princípio diz respeito a encontrar o caminho mental que não só nos tira do fracasso ou do sofrimento, mas também nos ensina a sermos mais felizes e mais bem-sucedidos graças a ele. O círculo do Zorro. Quando nos vemos em dificuldades e nos sentimos sobrecarregados, nossa lógica cerebral pode ser dominada pelas emoções. Este princípio nos ensina a retomar o controle concentrando-nos primeiro em metas pequenas e factíveis e só depois expandindo gradativamente o nosso círculo para atingir metas cada vez maiores. A regra dos 20 segundos. Muitas vezes sentimos ser impossível manter uma mudança por muito tempo porque nossa força de vontade é limitada. E quando nossa força de vontade falha, voltamos aos nossos velhos hábitos e sucumbimos ao caminho da menor resistência. Este princípio mostra como, por meio de pequenos ajustes de energia, é possível redirecionar o padrão da menor resistência e substituir maus hábitos por bons. Investimento social. Diante de dificuldades e estresse, algumas pessoas escolhem se isolar e se retirar para dentro de si mesmas. Mas as pessoas mais bem-sucedidas investem nos amigos, colegas e parentes para continuar avançando. Estes princípios nos ensinam como investir mais em um dos mais importantes fatores preditores de sucesso e excelência, nossa rede social de apoio. Juntos, estes 7 princípios ajudaram alunos de Harvard e posteriormente dezenas de milhares de pessoas no mundo real a superar obstáculos, livrar-se de maus hábitos, tornar-se mais eficientes e produtivos, beneficiar-se ao máximo das oportunidades, alcançar suas mais ambiciosas metas e atingir todo o seu potencial. Fora da Torre de Marfim. Apesar de adorar trabalhar com os alunos, o que eu realmente queria era verificar se esses mesmos princípios também poderiam levar à felicidade e ao sucesso no mundo real. Para fazer a ponte entre a academia e o mundo dos negócios, abri uma pequena empresa de consultoria chamada Aspirant, para oferecer e testar essa pesquisa em empresas e organizações sem fins lucrativos. Um mês depois, a economia global começou a entrar em crise.